Olá, crianças, sejam muito bem-vindas a mais um culto infantil. E hoje nós vamos para o nosso 7º culto, onde nós falaremos de como cuidar do mundo de Deus. No Salmos, capítulo 33, versículos 8 e 9, diz assim: Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Esses salmos nos mostram, a grandeza do nosso Deus. Afinal de contas, ele é o todo criador e preservador. Por quê? Porque a gente percebe que Deus ainda tem esse vínculo com a criação dele. Ele os criou e continua observando, continua sustentando todo o universo, né? Ele está de olho para que tudo aconteça de acordo com a vontade dele. Antes de dar início à mensagem do culto de hoje, gostaria de ler com vocês 1 Reis, capítulo 4, versículos de 29 até o 34. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era o mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que Ezraíta Etã, mais sábio que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o hisopo que brota dos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Eu pergunto a vocês, será que na Bíblia existia um homem que gostava muito da natureza? Né? Será que existe? Sim, existe. E nessa leitura de 1 Reis 4, versículo 29 até o 34, a gente pode descobrir quem é esse homem, né? Quem é esse homem, então? Salomão, né? Salomão era um homem que gostava muito da natureza. Mas o que ele tinha de tão importante assim, né? O que diferenciava ele dos outros homens? Era a sabedoria que foi dada pelo nosso Deus, por nosso Deus, né? O texto lido fala que Salomão era um homem muito inteligente e gostava de estudar as plantas e os animais, né? O versículo 33 diz isso. Estudar as plantas é importante hoje também porque descobrimos para que servem os seus frutos e as suas folhas. Vocês sabiam que muitas folhas, frutas, flores, raízes e até cascas de algumas árvores são usadas para fazer remédio? Sabiam? Então, quando alguém pesquisa sobre a natureza, descobre coisas boas sobre ela, que servem para ajudar as pessoas. Por isso que nós precisamos cuidar da criação de Deus, porque nós dependemos dessa criação. Lembra que nós falamos semana passada que a criação de Deus, ela serve para mantimento, né? Os frutos, né, que nós plantamos a semente, servem para nos dar alimento, para mantimento. E neste caso, para também curar algumas doenças, né? Essas folhas, essas flores, essas raízes servem para fazer remédios, para fazer medicamentos, para quando nós estamos doentes. Vocês se lembram do Heitor e da Aninha? Sim? Vocês podem imaginar o que eles estão preparando dessa vez? Bom, vou contar para vocês então. Dessa vez, eles estão participando de uma feira de exposições na escola. Juntos, depois de uma conversa com os seus professores, eles decidiram fazer um mural sobre o que fazer para cuidar de 3 coisas importantes da natureza. Quais são essas 3 coisas? Terra, água e o ar. No final da nossa mensagem, nós vamos ver como ficou o mural deles e acrescentar alguns cartazes. A Bíblia nos ensina como cuidar da criação de Deus, não é mesmo?
Hoje, vemos muitas pessoas querendo enriquecer sem se importar com as coisas que Deus criou. Vamos olhar então na Bíblia alguns textos que nos dão dicas de como Deus quer que nós cuidemos da sua criação, né? Nós sabemos que temos que cuidar, mas como devemos cuidar? Vamos ver então na Bíblia. Então vamos lá. O povo de Israel deveria cuidar da terra. Quando o povo de Israel sofria como escravo no Egito, Deus fez a seguinte promessa. Êxodo 3, versículo 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Então, todo mundo conhece essa história, né? Que Deus escolheu Moisés para livrar os israelitas do Egito, né? Que estavam sendo escravos no Egito. Quando eles estavam quase chegando perto da terra prometida, Moisés mandou alguns espias, né? Alguns espiões para olharem como que era a terra prometida. Aqueles homens voltaram e disseram para Moisés: Nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas, né? Isso está em Números, capítulo 13, versículo 27. Eles trouxeram um cacho de uva tão grande que precisou de 2 homens para carregá-lo. Deus cumpriu o que havia prometido. A terra era realmente muito boa, pois produzia frutas grandes e gostosas. Mas Deus também deu uma lei muito especial sobre a terra. Vamos ler então Levítico 25, capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas o 7º ano será um ano de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Neste ano, ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras, ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Vejam só, eles tinham de dar um tempo para a terra descansar. Assim como você fica cansado depois de brincar muito, depois de um jogo, depois de fazer as suas tarefas, a terra também precisa de descanso. Ela também fica cansada, porque o trabalho dela de produzir alimentos, né, é um trabalho, assim como nós. É algo que cansa ela. Então a terra precisava de um descanso. E isso nos mostra o quê? Que Deus, ele deu esse descanso, deu esse um ano de descanso para a terra. Por quê? Porque ele se preocupa com a criação dele. Afinal de contas, a terra é criação de Deus, né? Por meio de Jesus Cristo, nós somos o povo de Deus e também precisamos cuidar da natureza. Vocês sabem como? Então vamos ver como cuidar da terra. Cuidando da terra. A terra deve ser usada com muito cuidado. Devemos plantar e colher para o nosso alimento. Não podemos abusar do que ela nos oferece, porque a terra é do Senhor, como diz o Salmos 24. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Algumas pessoas não cuidam bem da terra. Por exemplo, fazem queimadas que acabam com as propriedades e depósitos de sais minerais que a terra tem para alimentar as plantas. Outros usam produtos químicos na terra para fazer as plantas crescerem mais rápido, mas isso fica nos alimentos e acaba prejudicando a nossa saúde. Você deve estar pensando, eu não faço nada disso, mas como você cuida do lugar onde vive? O que você faz com os papéis de bala, de chiclete, de picolé? Hein? Não podemos jogar lixo no chão. Também não podemos arrancar as plantas e até mesmo pisar no jardim. Por quê? Porque nós estragamos a natureza linda que Deus criou. E os animais que estão na natureza? Nós não podemos maltratá-los, nem prendê-los e vendê-los para ganhar dinheiro. Você sabia que há muitos animais que estão em extinção? Isso é, desaparecendo completamente da natureza? Você sabia disso? Por exemplo, o mico-leão dourado, a ararinha azul, o lobo-guará e alguns tipos de tartaruga estão desaparecendo. Tudo por quê? Porque as pessoas não estão cuidando da natureza, né? Poluindo a moradia deles ou caçando esses animais,
vendendo, matando, né? Ou utilizando para fazer roupas. Tudo isso porque não estão cuidando da natureza. Segundo, cuidando da água. Você sabia que o lixo que jogamos na rua vai para o bueiro e quando chove, a água leva esse lixo do bueiro para o rio que fica contaminado? Sabia disso? Já pensou beber uma água suja? Não deve ser bom, né? Por isso, nós não podemos jogar o lixo no chão e nem no rio. E tem mais: a sujeira do rio prejudica os peixes que ficam doentes e morrem. Afinal de contas, os peixes se alimentam dessa água, né? Isso é errado, porque Deus nos deu os peixes para a nossa alimentação. E se nós comermos peixes contaminados, nós também podemos ficar doentes. Tá vendo? Quando a gente prejudica a natureza, nós automaticamente nos prejudicamos também, porque nós dependemos dessa natureza. Terceiro, cuidando do ar. Quando vamos passear numa praça ou em uma fazenda, nós gostamos de respirar o ar puro e fresquinho como Deus criou, não é mesmo? Não é verdade? Mas nem sempre é assim. Os carros, caminhões ou ônibus e as fábricas lançam fumaça e gases tóxicos, poluindo o ar que nós respiramos. O ar poluído nos traz muitas doenças. Tá vendo? Tudo isso, né, atrapalha a natureza de Deus e automaticamente nos interfere também. No Salmo 65, nós aprendemos que Deus cuida da terra, da água e de toda a criação. Por isso, vamos ler o Salmo 65, apenas os versículos 9 e 10. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os teus sulcos e aplainas os teus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Nunca se esqueça, lembre-se, você também deve cuidar da natureza de Deus. Amém? Este foi o culto de hoje. Não se esqueçam de realizar o culto em família, a atividade em família e de ler a Bíblia durante a semana. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, não esqueçam de me procurar. E uma ótima semana. Fiquem com Deus e até nosso próximo culto. Tchau!